Você consegue ser otimista de que aqui no Brasil a cultura vai mudar daqui a uns anos? Eu acho que sim, mas eu acho que também aos poucos. E cada vez mais quando eu converso sobre isso com pessoas que querem ouvir, tipo vocês aqui trocando uma ideia, e talvez vocês não tenham nem um décimo do dia a dia do futebol feminino. Sim, claro. Mas eu percebo que vocês estão se importando em perguntar. Eu acho que é legal conversar com as pessoas e também entender que às vezes não vai ser a mesma coisa do futebol masculino e tá tudo bem, assim. Nem sempre a modalidade não tá brigando pra ser a mais popular da história do mundo. Ela tá brigando pra ter condições mínimas de existência, sabe? Então acho que são conversas muito diferentes. A Marta nunca vai ganhar o salário do Neymar, a gente sabe disso. E tá tudo certo, porque os valores são diferentes. Tá tudo bem. Só que eu não posso que as meninas vão pra Libertadores num ônibus quebrado. Nossa, isso. Entendeu? Com a poltrona saindo um negócio pra fora. Com a grama sendo uma lama, sabe? Então, assim, eu acho que vai crescer muito, porque acho que em termos de sociedade as mulheres também estão crescendo em vários cargos e tal. Eu acho que o futebol masculino vai bater um teto também de grana, que eu acho que os caras estão começando a acordar pra isso, pros valores e tal. E você vai ter que diversificar. Publicidade no futebol é muito caro. Transmissão de futebol tá muito caro. E aí você vai ter que diversificar, talvez passando outras modalidades. Os investimentos, também empresa menor que pode investir mais no futebol botar feminino. Aqui, e aí exatamente. isso vai levar pra cá. Que vai... Eu acho que pode acontecer isso. Mas eu acho que talvez dentro do seu nicho. Que ele seja autossuficiente, que ele dê o seu lucro dentro do seu parâmetro e que ele exista. Eu acho que vai ser assim. Não vai ser uma loucura, um frenesi coletivo, eu acho. E A ideia é que todos os clubes brasileiros tivessem algo parecido com o que o Corinthians tem com o time. Que é muito louco. Muito louco. É bonito. Lota Itaquera, Corinthians, a própria mete 40 mil lá. ferroviária, trabalhos mais locais, assim, são referências. E na Europa, que você tem esse olhar, que você falou que você adora, como que é o tratamento do público? Quem que é o público do futebol feminino de ponta na Europa, assim? É o mesmo do masculino? É o mesmo? É mais mulheres? Como é que é? Porque você estava me contando, inclusive, aqui das meninas do Arsenal, que são super pop stars, que se criou uma cultura de mídia ao redor delas, que é algo que pouco se faz, inclusive, no futebol masculino aqui no Brasil. Como é que funciona? Como é que esse futebol feminino se retroalimenta financeiramente para ele estar cada vez mais em destaque com jogos de mais alto nível lá fora? Enquanto você tá falando, eu tava pegando aqui, eu tinha... Cara, será que eu salvei? Eu tenho aqui, ó. Aqui. Cara, lá assim, das principais ligas, a melhor liga é a inglesa também. Tanto no feminino quanto no masculino, o futebol inglês, ele dá um pau. Porque tem essa coisa de ter times... mais times investindo, então... Arsenal, Chelsea, o Manchester City, agora contratou inclusive a Caroline brasileira, o Manchester United chegando, o Liverpool tá um pouco abaixo. Mas você tem mais clubes de camisa envolvidos. Mas o Barcelona feminino é um fenômeno, tipo, as duas últimas melhores do mundo são do Barcelona. E eles se alimentam do marketing dessas atletas, eles se alimentam das marcas entendendo a importância de se conectar com o futebol feminino e com venda de direitos de transmissão. Eu tava pegando aqui, porque tinha a final da Champions League feminina de 2024, ano passado eu fui pra Bilbao de maluca mesmo. Gerou um impacto de 23 milhões de euros pra economia básica, só pro País Basco. 23 milhões de euros só pra final. Isso é relevante pra caramba. O retorno foi 17 vezes sobre o investimento locado. O PIB basco teve um aumento de 13,18 milhões de euros no PIB. E aí eles estavam analisando quem são essas pessoas. Então, assim, 58% eram mulheres. Que legal, a maioria, velho. Como 60% que estavam no estádio eram mulheres. Que legal. Isso é muito doido. Que legal, mano. 50 mil pessoas no estádio, mas teve 21 mil pessoas passando pela fanzone. E isso no País Basco, né? Tipo, era Barcelona e Lyon. Não era na França e não era em Barcelona. As pessoas se deslocaram pra ver. 72 mil pessoas passaram por lá. 65,4% não era do País Basco. E aí, olha, é muito legal, marcado por jovens. 72% com menos de 45 anos. Ou seja, uma galera jovem. É uma galera jovem. Então, tem toda uma pesquisa aqui que é legal, que é... Jovens mulheres estão abraçando o futebol feminino na Europa. Entendendo que existe uma coisa de pertencimento. Muitas meninas que às vezes entenderam que o esporte nunca foi pra elas... estão entendendo agora que talvez seja. Que existe um lugar legal, entendeu? Caralho, os dirigentes dos times brasileiros isso deveria ser uma causa. Claro, porra, velho. Mas é por isso que é minha causa. Porque o Calçade, ele é muito engraçado também, né? O Calçade, com toda aquela cabeça dele meio fora do comum. Grande professor. Foi nosso técnico, inclusive. Ele bicampeão. Bicampeão, professor. Ele falava comigo, falava, Mari,
você pode tentar pegar as pessoas por vários pontos. A questão social, que deveria ser o que deveria mexer com todo mundo. Porra, tá tudo bem, deixa as meninas jogarem socialmente, faz parte, inclusão e tal. Mas tem uma outra parte que é... Se você não vai pelo social, você não pode ser burro, porque isso a gente tá tratando de um mercado. O Brasil, mais de 50% é mulher. E cada vez mais, quem detém o dinheiro na casa é a mulher. É verdade. Ou seja, você tem mais mulheres com mais dinheiro. Então você vai ter mais mulheres gastando. Consumindo. Se o futebol não entender que ele vai precisar abraçar esse, talvez não pelo futebol feminino também, talvez pelo futebol masculino, mas a loja vai precisar ter camisa no tamanho feminino. Talvez, além de fazer a gente tava brincando aqui, o mini Hulk, você fazer também uma gominha de cabelo do Galo, uma xuxinha, uma presilha, não só coisas femininas, né, assim, mas você pode criar um departamento para enxergar, porque essas mulheres vão ter dinheiro. O que essas mulheres querem consumir? Faça essa pergunta. Entendeu? O que elas querem do time delas? Então, não só para o futebol feminino, mas os dirigentes, eles estão atrasados porque eles não estão entendendo um público consumidor. Sem dúvida. Consumidor, saca? Sem dúvida. É isso. Legal demais, cara. Tapa na cara dos clubes. Tapa na cara e é isso. Eu acho legal, Mara, que você tenha assumido muito esse lugar essa causa como causa, sabe? Porque essa questão do futebol europeu que você trouxe aqui, esses dados, eu não fazia a menor ideia. Eu vou gravar até um vídeo agora, esses dias aí pro meu Instagram com isso. Tem várias pesquisas, assim, de recorde de investimento, de lucro. Quando foi o chamado turning point que virou a chave para a Europa ter esse sucesso, assim? Você consegue identificar? Eu acho mais ou menos. Eu acho que, assim, os Estados Unidos sempre foi muito forte no futebol feminino. E eu acho que nos outros países foi que virando uma questão de FIFA e tal, mas a Copa de 2019 ela foi muito marcante. Sim. Porque a Copa de 2019, ela tem os Estados Unidos muito forte, ela foi na França, e ela obrigou meio que a Europa a entender, porque a última Copa tinha sido no Canadá, 2015. Então, eu acho que teve um pouco disso, mas teve um pouco também de movimento de sociedade. Enquanto eles já estavam andando, a gente estava começando a acordar. E aí isso acontece muito. O Barcelona estava uma nhaca uns tempos atrás. O feminino ajudava a passar a imagem positiva do clube. As 3 camisas mais vendidas do Barcelona eram assim, Lewandowski, Lamine Yamal e Alexis Putellas. Sabe? Então, enquanto o time estava mal, olha, a gente tem a melhor do mundo. E o Messi saiu, a capa dos jornais de Barcelona viraram Alexia Putellas, porque substituíram o melhor do mundo. Ficamos carentes do Messi. Puta que pariu, a gente ganhou outra. Tem aqui, ó, Barcelona, campeã do mundo e nossa, sabe? Então eles foram tentando entender a parte boa da coisa. Não é fácil, né? Que lá é uma mil maravilhas, elas também têm diversos problemas. Mas mercadologicamente eles já abraçaram um nicho muito específico.